Esta noite quero que vocês se juntem a mim para virar o Salmo 90, o Salmo 90. Hoje à noite desejo abordar a efemeridade da existência humana e, para dar um exemplo, serei ainda mais breve do que fui ontem. O versículo 10 do Salmo 90 menciona que temos uma expectativa de vida delineada em 3 décadas e 10 mais, totalizando 70 anos. Se eles são 4 por causa da força, são 80 pontos. A sua força, no entanto, é trabalho e tristeza, pois logo é cortada e nós voamos para longe. Quem conhece o poder da tua raiva? Assim como é o teu temor, assim também é a tua ira. Por favor, ajude-nos a calcular nossos dias com atenção para que possamos aplicar sabedoria e propósito em nossos corações durante esse tempo. Você conta seus dias? Você sabe o quanto é importante cada dia? Pensa nisso. Deus disse que se você viver até 70, provavelmente viverá até 80. Além disso, a Bíblia menciona que ao atingir os 80 anos, você enfrentará considerável esforço, perdas, adversidades e momentos de angústia. Ouvi dizer que um passageiro de trem estava distribuindo charutos porque o trem onde eu moro chegou a tempo pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há anos atrás. O condutor disse que não pode aceitar charutos. Por quê? Ele disse que era o comboio de ontem. O tempo está a desmoronar ao nosso redor. Você sabia que no tempo de Jesus o mais rápido que um homem poderia andar era o mais rápido que um cavalo poderia correr? Isso continuou até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pensa nisso. Naqueles tempos antigos que remontam a centenas ou até milhares de anos, o método mais veloz de transporte era andar a cavalo. Então, em 1910, desenvolvemos um avião militar com uma velocidade de 42 km/h. Lembro-me muito claramente, como se fosse ontem, da ocasião em que Lindbergh voou para Paris e ele completou a viagem em 33 horas. Consideramos essa conquista verdadeiramente extraordinária. Hoje em dia embarcamos em aeronaves como o Concorde e algumas pessoas conseguem atravessar o Atlântico em apenas 3 horas e meia. Nos anos 1960, começamos a alcançar velocidades aéreas de até 18 mil milhas por hora, subindo até a estratosfera em incríveis progressos tecnológicos. Agora o meu pai conduz uma carruagem e estamos a tentar correr hoje. Uma era espacial montando uma carruagem, condições morais e espirituais. O tempo está a chegar até nós. Quanto tempo temos? O salmista pediu ao Senhor que se lembrasse de quão curto foi meu tempo. Eis que fizeste os meus dias como o sopro das mãos e os meus anos como nada diante de ti. Para você, 1000 anos é ontem e quando passa é uma vigilância. Um relógio é 4 horas da noite. Um dia com o Senhor é 1000 anos e 1000 anos são um dia. Aqueles que se sentam no círculo da terra e aqueles que habitam nela são como gafanhotos diante de Deus. A grama murchou e as flores murcharam. A Escritura diz: os meus dias são como sombras de decadência e eu murcho como a grama. Mas tu, ó Senhor, durarás para sempre e a tua memória durará para todas as gerações. Pensa nisso. Embora Deus permaneça eterno, nós nesta terra somos como sombras que lentamente diminuem enquanto estamos em constante processo de perecimento. A partir do momento em que você nasce, você começa a morrer. Porque todos estamos destinados a um fim inevitável, sem exceção. Sob uma sentença de morte, ninguém no público ficará vivo. Dentro de 90 anos, ninguém de nós estará aqui, partiremos todos. O que você planeja fazer naqueles anos? Todo mundo tem exatamente o mesmo número de horas e minutos por dia. Você sabe quantos minutos há em um dia? 1440. Você sabe quantas horas há uma semana? 168. Agora, se você viver até 70 anos, seus primeiros 15 anos são infância ou adolescência. Você passou 20 anos na cama, os últimos 5 anos são fisicamente limitados e você está reduzindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para fazer outras coisas.
30 anos de vida, parte dos quais deve ser gasta comendo, trabalhando e calculando o imposto de renda. A Bíblia faz esta pergunta: o que é a sua vida? É até uma espécie de vapor que aparece por um momento e depois desaparece. O mais velho de nós não vai viver muito. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus organizou um dia para você deixar este mundo. Pode ser um acidente, pode ser um cancro, pode ser um ataque cardíaco. Seja qual for o motivo, o momento já foi designado. A Bíblia diz que estava condenado e que o homem queria morrer. Depois disso, o julgamento, você estará diante do grande julgamento de Deus e falará sobre como você viveu esta vida e o que você fez a Jesus Cristo, porque Deus deu seu Filho para morrer por seus pecados. Porque você vê, somos todos pecadores. Todos enfrentamos a mesma condição. Não importa a cor da sua pele, Deus não julga pela cor. Deus vê seu coração, Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual e essa doença cardíaca espiritual é chamada pecado. Somos todos pecadores. Isso significa que violamos a lei de Deus, que desobedecemos a Deus, que nos rebelamos contra Deus. Por causa dessa traição, enfrentaremos julgamento e ouviremos: deixe-me. Eu nunca te conheci. O curioso é que os ricos não podem comprar mais tempo. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não consegue guardar horas para outro momento. Hoje você tem algum tempo, mas não pode guardá-lo para amanhã. O tempo está a apertar. A Bíblia diz para resgatar o tempo, porque os dias são maus. Os dias são péssimos. Nós olhamos para os nossos jornais e não podemos acreditar em todos os assassinatos, estupros e questões raciais, todas essas coisas que estão em todo o mundo. Sim, os dias são difíceis e temos um grande desafio se quisermos preservar esta terra por mais tempo. A Bíblia diz que devemos resgatar o tempo. É uma frase no mundo dos negócios, significa ganhar tempo. Já ouvi histórias de pessoas que dizem lutar contra o tempo. Se você pertence ao cristianismo, então é necessário entender que 10% da nossa renda seriam para Deus. Mas também podemos dizimar o seu tempo, tirar 10% do seu tempo e dizer: Senhor, este é o seu estudo da Bíblia, oração. Disseste que passamos demasiado tempo nas autoestradas, andando de um lado para o outro nas autoestradas, presos no trânsito. Você sabe, nós inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo e temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que nos dias dos meus pais, mas temos carros rápidos e aviões rápidos, corremos de um lugar para outro como loucos e a maioria de nós não sabe o que faremos quando chegarmos lá. Tens tanto tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver como Ele quiser. Você tem tempo para obedecê-lo. Quando o salmista diz em 31:15 que o seu tempo pertence a Deus, você já entregou sua vida ao controle divino, como Ele instrui. Na sua região haverá a exibição de um filme intitulado A Promessa. Você entregou toda a sua vida a Cristo? Já te aconteceu isto? Disseste que sim, eu fui batizada, fui confirmada. Eu vou à igreja de vez em quando. Ocasionalmente penso em Deus. Mas você realmente prometeu a Ele? Você é totalmente leal a Ele? Tem certeza de que se morreres neste momento irás para o céu? Tens a certeza de que os teus pecados foram perdoados? É por isso que Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue e Deus o ressuscitou dos mortos. Depois veio a tirania do tempo. Ela nos controla e nos tornamos frustrados a correr de uma coisa para outra, porque sentimos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse que eu devo fazer a obra daquele que me enviou durante o dia. Chegou a noite em que ninguém poderia trabalhar.
A noite cairá sobre você e você não terá oportunidade de servir a Deus. Serve-o agora enquanto puderes. Coloque-o em primeiro lugar na tua vida. No final de sua vida, no entanto, ele disse: eu terminei o trabalho que você me deu para fazer. Deus pensou e planejou algo especial para a sua existência, e com sua ajuda e confiança nele, você poderá cumprir esse plano, experimentando uma felicidade e paz indescritíveis e além de qualquer imaginação anterior. Oh sim, quando Jesus deixou a terra, eles eram pessoas que precisavam ser curadas, vidas que precisavam ser tocadas. Mas de acordo com as palavras de Jesus, ele afirmou que completou totalmente a missão que lhe foi atribuída por Deus, o Pai. Deus determinou uma obra singular e especial para você realizar. Sendo insubstituível, ninguém mais pode desempenhar o papel que você tem no reino de Deus. O tempo pode ser nossa ferramenta, mas também podemos ser seus escravos. Mesmo assim, o tempo é surpreendentemente justo e tolerante. Adlai Stevenson disse uma vez que não importa quanto tempo você perdeu no passado, você ainda pode ter o amanhã. Não são os dias da sua vida que importam, são os dias da sua vida. Você tem que comprá-lo. Qual é o preço que você tem que pagar? O custo disso é que você perderá tempo para outras coisas importantes. Não devemos apenas seguir a onda da multidão, mergulhar no prazer excessivo, consumir álcool sem controle e cometer outros erros. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar seu próximo, amar pessoas de outra raça. O que realmente separa um verdadeiro crente é o amor supremo que guia cada momento de sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. E depois veio o fim do tempo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que o tempo está se esgotando. No livro do Apocalipse nos diz que o tempo deixará de existir. Jesus e seus discípulos usaram o versículo 94 de Mateus 24 até o final do capítulo 25 para falar sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo agirá loucamente porque sabe que seus dias estão contados. Sim, há um diabo. Existe um Satanás. Ele é uma pessoa real, eles são demônios reais e eles estão lutando por sua alma esta noite porque Satanás não quer desistir de você. Ele tentará mantê-lo no seu reino porque existem dois reinos, há o reino do diabo e há o reino de Deus, e você tem o direito de escolher em qual deseja se juntar. Embora estejamos cientes de que Jesus um dia retornará, Marcos 13 revela como o céu e a terra passarão, mas a data e hora exatas de seu retorno permanecem envoltas em mistério. Portanto, permaneça vigilante, continue atento e nunca abandone a prática fervorosa da oração, pois a qualquer instante a hora pode chegar. Não sabemos quando Deus virá até nós. Em Romanos 13, o apóstolo diz, sabendo que agora é a hora de acordar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite passou e o dia está chegando, portanto vamos tirar as obras das trevas e vestir as armaduras da luz. A Bíblia frequentemente utiliza a expressão "o tempo está próximo" como uma mensagem de urgência. Jesus nos diz para discernir os sinais dos tempos. Um dos sinais é que o pecado irá se espalhar. Pegue em seu jornal e veja sua transmissão de notícias. O pecado está em todos os lugares, não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Você estará lá quando os personagens forem chamados no céu? O teu nome está escrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz que você nunca entrará no céu se seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro. Seu nome figura nos livros mencionados pela Bíblia, acompanhado de todas as suas ações, pensamentos incorretos e intenções negativas já cometidos. Está tudo lá. Tudo isso será apresentado e enfrentado durante o julgamento final.
Mas quando você vem a Cristo e se apresenta a Ele como Salvador e Senhor, completamente, Ele apaga tudo daqueles livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Seu nome está escrito lá. Se o meu nome não estivesse escrito lá, e eu não sei, não vou sair deste prédio hoje à noite até ter certeza, porque nunca, provavelmente nunca, haverá outro momento como este na sua vida. Este é o seu momento com Deus. Então a brevidade do tempo exige uma ação imediata. O fato de que o tempo está extremamente apertado nos obriga a agir imediatamente, já que a Bíblia declara em 2 Coríntios 6:2 que este é o tempo aceito, não o próximo. O que devias fazer, faça agora. Dê o dinheiro que você deveria dar. Aqueles a quem você deveria testemunhar, testemunhe agora. Toda vez que o relógio bate, parece dizer agora, hoje. Se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, você pode endurecê-lo. Você ouve mensagens como esta, e isso pode ser altamente perigoso, porque endurece sua mente e torna o coração ainda mais resistente na próxima vez que o Evangelho for ouvido. Venha a Cristo agora. Se houver um sussurro em seu coração e você precisa vir, você vem. Depois vem o aviso do tempo. Um dia será tarde demais para a tua alma. O tempo é muito curto para ser indeciso. Não pare entre dois pontos de vista. O tolo diz que há tempo suficiente. O diabo diz que há tempo suficiente. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Todos os dias o banco chamado Time abre uma nova conta com você. Pode não haver amanhã. A Bíblia nos exorta, vá e haja, porque sabendo que tudo isso se concretizará, que tipo de pessoa você escolherá ser? Eu li um artigo há alguns anos sobre algumas pessoas se divertindo na véspera de Ano Novo. E a pessoa que escreveu disse que eles vão beber como se não houvesse amanhã. Todos vocês provavelmente já ouviram essa música em outro momento e em outro lugar. É assim que o diabo vai sussurrar em seu ouvido esta noite, quando eu lhe digo que você precisa vir e se comprometer a Cristo com os milhares de pessoas que já estão nesta cruzada. O diabo sugeriria que você adie para um outro momento ou situação. Agora não é a hora, agora é a hora. O facto de você estar aqui indica que está na hora. Por alguma estranha providência divina e coincidência especial, foi Deus que te trouxe aqui nesta noite mágica e instigante. Antes de vir, você pensou que estava bem com Deus, mas agora você não tem certeza e quer ter certeza. Queres ter a certeza. Sim, o diabo sempre diz, sim, faça-o. Mas em outro momento e em outro lugar. Deus diz aqui e agora. Em Lucas 19, ele nos diz que Jesus chorou pelo povo de Jerusalém. A primeira vez que ouvi um poema escrito há alguns anos, há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde, que determina se o destino da humanidade é de glória ou de desespero. Alguém escreveu-me uma carta aqui esta semana. Sr. Graham, é digno mencionar que no ano de 1957, sua famosa cruzada marcou presença no renomado Madison Square Garden de Nova York, conquistando muita atenção. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro do passeio de ônibus, das arquibancadas de madeira dura e dos meus novos sapatos brilhantes de couro envernizado preto. Lembro-me de tudo isto como ontem, quando me convidaste a entregar a minha vida a Cristo. Eu estava pronto e pulei para ir. Contudo, lamentavelmente, nessa época não tão distante, minha mãe respondeu de modo categórico ao dizer calmamente: fique sentada com confiança, não se mexa, pois isso não é o certo conforme o contexto. Cuidado com julgamentos alheios. Eu fiquei na cadeira. 3 décadas e meia depois dos eventos memoráveis, tenho a honra de integrar como conselheiro voluntário deste acontecimento, enquanto rezo para que cada alma se levante da sua própria inércia e aproveite um momento único de receber Cristo na sua vida espiritual. Obrigado por trazer os vossos cruzados de volta para esta área. As memórias da minha menina de 6 anos estão cheias de emoção. Vou rezar por você esta semana. Deus te abençoe.
Hoje tive uma conversa telefônica com o Cliff Barrows, que me falou sobre um homem da área e sua história é interessante. A família dele sempre pediu que ele permanecesse, pois ele não demonstrava crença e fazia bastante questão de afirmar às pessoas que não depositava fé em Cristo. Ele não era uma pessoa de fé e optou por não permanecer ou atender às chamadas para aceitar os ensinamentos de Cristo. Decidiu então viajar para as Bahamas, onde tristemente veio a falecer de ataque cardíaco esta manhã. Para ele já é tarde demais. A decisão dele foi tomada. E a sua decisão? A afirmação de Cristo é afirmativa ou negativa? Cristo morreu por você. Ele voltou a levantar. E então o que vais fazer? Você deve primeiro se arrepender de seus pecados. Isso significa que você diz: Senhor, eu sou um pecador e sinto muito pelos meus pecados. Estou disposto a mudar o meu estilo de vida. Eu quero segui-lo e servi-lo, e esta noite entrego minha vida a você, ou esta noite eu rededico minha vida a você. Preciso de ti, Senhor, anseio fazer minha promessa durante a impactante cruzada desta noite. Jamais voltaremos a estar neste auditório, e é certo que tua presença ilumina-nos aqui neste momento especial. Vou pedir-lhe para se levantar do seu assento na varanda. Isso leva um minuto extra, então comece agora. Todos estão diante de mim na tribuna e depois que todos vocês estiverem aqui, eu vou dirigir-vos uma palavra para rezar convosco e dar-vos algumas obras literárias para ajudar na vossa vida cristã. Disse: por que você chamou alguém abertamente? Porque todos os homens que Jesus chamou são chamados publicamente. Faz sentido torná-lo público. Ele morreu por você nu em público na cruz. Claro que podes permanecer neste lugar e declarar um compromisso público, dizendo sinceramente: Senhor, entrego-te de todo o coração tudo o que sou e possuo nesta noite de comunhão. Levante-se e vem de todo o campo. Quando centenas de pessoas em Nova Jersey respondem ao convite do Sr. Graham para fazer uma promessa a Jesus Cristo, você pode fazer a mesma promessa onde você está. Pegue o telefone agora e ligue para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você por esta decisão mais importante. Não espere. Por favor, ligue imediatamente e, se estiver ocupado, espere um pouco antes de ligar novamente. Embora muitos outros ainda vão vir, eu gostaria de dizer uma palavra a vocês, que vocês provavelmente já viram na televisão, porque esses serviços estão sendo gravados em fita, que serão transmitidos no final deste ano ou no início do próximo ano. Há muitas pessoas que estão assistindo TV o tempo todo. Continua a pensar no quão rápido o tempo voa. Como se fosse ontem, você era um garotinho numa garotinha e o tempo voou rápido. Podes estar num quarto de hotel em algum lugar, podes estar num bar. Quero dizer-te que Deus te ama. Ele quer perdoar-te. Ele quer te refrescar. Se você permitir que Ele intervenha em sua vida, poderá encontrar o verdadeiro propósito onde você está agora.